para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Se você está passando aqui para saber como foi a minha experiência com Doutor Sono do Stephen King, já aproveita, deixa seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito ainda e vamos falar de livro. Doutor Sono foi publicado em 2013 e teve uma adaptação depois em 2019. Ele é uma continuação do livro O Iluminado, que o Stephen King tinha escrito já há muito tempo. E para quem é fã do Iluminado, assim como eu, a gente esperava por muito tempo uma continuação e ele realmente acabou fazendo, que saiu já há esse tempo atrás aí, o Doutor Sono. Então, eu indico muito para que antes de ler o Doutor Sono, leiam o Iluminado para que possa entender todo o contexto, porque a gente está falando aqui de uma continuação. Então, lógico, se você pega o Doutor Sono para ler, você vai gostar do livro, tudo, mas ele faz muitas referências ao Iluminado. Então, você vai perder toda a experiência desse livro aqui, que torna ele muito mais interessante. Então, leia o Iluminado antes de ler Doutor Sono. O Doutor Sono, ele traz como personagem principal o Danny Torrance, que é o menino do Iluminado. Ele é trazido aqui nesse livro como já na sua fase adulta. O Stephen King, ele sempre comenta que ele nunca deixou de pensar no que tinha acontecido com o Danny depois do Overlook, depois de toda aquela situação do Overlook. Então ele demorou um tempo, mas ele finalmente trouxe pra gente, pros fãs, né, o que aconteceu com o Danny. Aqui nesse livro, o Danny, ele já fica mais conhecido como Dan Torrance. E no início do livro, ele conta um pouquinho sobre ainda o Dan ainda um pouco criança, ainda na fase logo pós-Overlook. Então ele explica um pouquinho como foi essa passagem depois de toda a tragédia que aconteceu ali no Overlook. Então você consegue ver um pouquinho do que foi e aí engrena para a fase adulta dele. E o Dan, nessa fase adulta, ele não passa por situações muito fáceis. Infelizmente, ele tem aquele legado do pai dele de alcoolismo e ele não consegue evitar isso em sua vida. Então ele continua a sua vida aí, depois com todos os seus traumas, ele não conseguiu evitar essa situação na vida dele. Ele se torna um alcoólatra, em alguns momentos também agressivos, e passa por situações complicadas. Ele praticamente chega ao fundo do poço na vida dele, até que ele decide dar um jeito na vida dele. Ele fala, nossa, não dá mais para viver assim. Ele inclusive muda de cidade e vai tentar, com isso também, mudar um pouco a vida dele. E nessa cidade nova, onde ele foi morar, ele conhece algumas pessoas que acabam ajudando ele. Inclusive, ele arruma um emprego, ele começa a frequentar o AA para se livrar do alcoolismo. Ele acaba arrumando um emprego num asilo, onde várias pessoas acabam ficando ali, até já pessoas que já estão próximas de morrerem, né? Então ele acaba ficando ali como um enfermeiro praticamente, até que ele começa a perceber que ele pode ajudar essas pessoas no momento da passagem da vida para a morte. Então ele tem até um gato nessa história, que é um gato sensitivo, que quando ele percebe que as pessoas estão para passar dessa fase, ele se aproxima do quarto dessas pessoas, e as enfermeiras também percebem esse dom que o Danny tem. Então ele é chamado sempre nesses momentos, falando que o gato está lá no quarto do fulano de tal. E aí ele vai e fica ao lado dessa pessoa e ajuda essa pessoa a passar por essa fase, né, da vida para a morte. Por isso, ele é chamado de Doutor Sono. E nessa fase da história, ele começa a dividir um pouco a cena com uma outra personagem fundamental para essa história, que é a Abra. A Abra, ela é uma criança de 13 anos que também é iluminada. A iluminação dela é muito maior do que a que o Danny teve. Ele continua sendo uma pessoa iluminada, ele continua com o seu dom, mas quando ele era criança era muito mais forte. Talvez por conta do alcoolismo ele perdeu um pouco disso e ele começa a resgatar depois que ele frequenta o AA. Isso, o livro sugere bastante isso, mas a Abra, ela é muito especial. E no livro, o King, ele conta desde quando a Abra nasceu, quando começaram a surgir vamos dizer assim, os poderes da Abra, né? Então, ela é uma personagem
importantíssima na história. E em paralelo a esses dois personagens, o livro apresenta os vilões dessa história, que são um grupo de pessoas que eles se denominam como o verdadeiro nó. São pessoas que eles vivem juntos, eles são nômades, eles não têm um lugar fixo, eles vivem viajando pelo país em trailers. E se você encontrasse na rua assim, essas pessoas, talvez você não desse nada para eles, eles são pessoas comuns, olhando assim de fora, mas eles na verdade são pessoas que já vivem há milhares ou centenas de anos e eles se alimentam de vapor humano. É o que eles falam assim no livro, né? É o que o King fala no livro. Mas praticamente eles são, vamos dizer assim, entre aspas, vampiros. Eles são pessoas vivas, mas que precisam desse vapor para continuar vivendo, porque esse vapor para eles, ele funciona como um elixir de vida. Eles conseguem ficar mais jovens sempre que eles consomem isso. E como que eles consomem esse vapor? Através de quando as pessoas morrem, pessoas iluminadas morrem. Então eles estão sempre viajando atrás de pessoas iluminadas. Muitas vezes eles sequestram e matam essas pessoas para que no momento da morte ali essas pessoas exalam esse vapor, né? Não seria a alma da pessoa, mas alguma coisa nesse sentido. E aí eles guardam até em latas esse vapor para que eles continuem conseguindo ser mais jovens e continuem vivendo aí por ilimitados anos. E nessa comunidade do verdadeiro nó, eles têm um líder, na verdade uma líder, que é a Rose Cartola. Ela não é a mais antiga dessa comunidade, mas ela tem esse espírito de líder e cada um deles tem um tipo de dom também. Ela, por exemplo, ela consegue sentir a longa distância pessoas que têm esse dom da iluminação e aí por isso com esse, vamos dizer, um radar que ela tem, eles conseguem ir atrás, localizar pessoas iluminadas para conseguir viver, continuarem vivendo. Então a Rose, ela é uma personagem importantíssima aqui nessa obra. E aí no momento aí que acontece uma situação em que o verdadeiro nó, eles estão consumindo vapor de uma criança, ela consegue detectar a Abra. A Abra, na verdade, ela consegue detectar o que estava acontecendo nessa situação e a Rose detecta ela e ela conversa com as demais pessoas dessa comunidade falando: eu achei uma pessoa que tem uma iluminação muito forte, a gente tem que ir atrás dela. E é aí que a Abra se vê em perigo e é aí que a Abra acaba se conectando ao Dan a longa distância, mas ela começa a pedir ajuda a ele. E é aí que eles dois se encontram. E esse encontro é muito legal porque ele também traz situações que envolvem o Iluminado, por isso é tão importante ler o Iluminado antes de ler Doutor Sono. E a função do Dan nesse livro aqui acaba sendo de tentar proteger a Aba, porque o verdadeiro nó vai atrás dela e eles querem matá-la porque eles querem consumir o vapor que a Abra tem. Então o Dan passa a ser o protetor da Abra e aí surge a situação toda do livro ali, como fazer para que isso não aconteça. Então o livro ele é sensacional, eu gostei demais, ele traz muita aquela sensação nostálgica, né, do Iluminado, com uma obra, com uma história nova. Então eu recomendo demais o Doutor Sono. Espero que vocês também tenham se empolgado em ler Doutor Sono. Se vocês gostaram aí da resenha, já deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!